Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje, meu irmão, vamos falar de Barcelona e Inter, que o jogo foi ontem, eu tô impactado até hoje com esse negócio, tá? Vamos falar um pouquinho de como foi o jogo, do que aconteceu e vamos falar um pouquinho de Lamine Yamal. Rapaz, o raio caiu de novo lá, meu irmão, olha, sem condições para esse garoto, tá? Mas primeiro eu peço que você curta, comente e compartilhe os vídeos do canal, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva, dê essa ajuda pra gente. Você que já é inscrito, ajude também o canal, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais, tá bom? Ontem no estádio de Montjuic, a gente teve Barcelona e Inter de Milão. E assim, antes desse jogo começar, eu quero deixar um depoimento aqui. Eu quero agradecer ao futebol. Eu quero agradecer ao futebol por existir, por nos proporcionar momentos que nem os de ontem, tá? Foi algo absurdo, maravilhoso, incrível e imponderável o que aconteceu em Montjuic ontem. Foi assim, eu só tenho a dizer àqueles que não gostam de futebol, meus pêsames. Com dor no coração, meus pêsames, que pena para vocês. Porque é algo assim que ressignifica, né, a magnitude do belo, do maravilhoso, do imponderável, do incrível, do mágico. Tá? O que aconteceu ontem foi incrível. Eu tenho 32 anos acompanhando o futebol, né, vou fazer 32 agora em agosto. Acompanho desde 99 e eu coloco o jogo de ontem, talvez, entre os 5 maiores que eu vi. Tá? Tamanho foi absurdo o que aconteceu ontem. Eu não vou me pegar falando muito em estatísticas, tá? Vou tentar falar o menos possível, vou tentar nem mencionar muito as escalações aqui, porque o que aconteceu foi tão grandioso que eu quero focar mais no jogo, focar mais no cenário, para a gente poder delimitar não só opiniões, não só juízo de valor, mas falar um pouco do que aconteceu no campo, tá? O Barcelona, ele antes do jogo começar, o Barcelona teve o treino de reconhecimento do gramado, e eu vou falar um pouquinho do Yamal, mas bem pouco, porque senão a gente atropela o vídeo. Eu quero deixar o Yamal mais pra frente. Mas eu quero que vocês trabalhem com a informação de que o Yamal, ele sentiu a coxa do treinamento. Ele sai segurando o posterior da coxa e não se tinha, né, noção se o Yamal ia jogar ou não, tá? É somente o melhor jogador da temporada do Barcelona. Aí daqui a pouco vai dizer: "Ai, o Rafinha tem 44 participações na temporada, você vai dizer que é o Yamal." O Yamal é o cara que mais entrega dominância no jogo do Barcelona, mais entrega alternativas. Mas tenham em si a informação que ele sentiu no aquecimento e quase, né, que ele não volta pro jogo. Né? Ficaram algumas informações de que ele talvez não jogasse, de que ele começasse no banco, que o Fermín Lopes poderia jogar no lugar dele. E quando o Barcelona volta a campo, né, para o começo do jogo, o Yamal sobe com os titulares. Muito obrigado, Papai do Céu, por permitir, né, que ele pudesse fazer parte desse espetáculo. Era um jogo totalmente diferente, porque a Inter de Milão, ela apresentava a escolástica do que melhor representava a escola italiana. Nos anos 2000, onde a Itália, assim, ela dominou o mundo, tá? Você tinha o Milan de Maldini, você tinha a Inter de Milão de Javier Zanetti, você tinha a Juventus de Pavel Nedved, Zidane e outros nomes. Então, a Inter, ela sempre foi um time, desde que o Simone Inzaghi começa a treinar, muito forte defensivamente, né? Você tinha ali os pilares defensivos. Tinha o Bastoni, você tinha o Piszczek, que estava fazendo uma boa temporada, o Di Marco, o Dumfries. O que o Dumfries jogou nessa partida, gente, não está escrito. Foi um assombro. Tá? Foi um assombro que o Dumfries jogou. E aí você tinha aquele meio de campo muito forte da Inter de Milão. Você tinha Nicolo Barella, você tinha Hakan Çalhanoğlu e você tinha o Mkhitaryan ali na frente. Né? Você tinha Lautaro Martinez e Thuram.
O Barcelona já vem com uma pegada mais diferente, né? Ele vem com um 4-3-3 com o Chesney no gol, ali o Pau Cubarsí, o Íñigo Martínez, o Jules Koundé e o Gerard Martin. Você tinha Frank de Jong e Pedro, que jogou assim um absurdo, Pedro, tá? Joga um absurdo esse moleque. O que ele joga não condiz com os números que ele tem. Joga de terno. Dani Olmo mais à frente. Na frente você tinha o Ferran Torres, o Rafinha na esquerda e Lamine Yamal na direita. O jogo começa, né? Antes eu falei da Inter, eu vou falar um pouquinho do Barcelona. O Barcelona ele tem uma pegada, muito uma mistura de Hansi Flick, que é o atual treinador, com Jürgen Klopp. É um time que é muito pouco posicional, ele troca as posições, ele não guarda a posição, ele é muito forte no sentido físico da palavra, embora tenha vários moleques, tá? Você tem Yamal, Ferran Torres, Cubarsí, Gerard Martin, você tem Pedro, Gavi, então são vários moleques ali. E ainda assim é um time forte, é um time robusto, é um time que costuma empurrar como se fosse um trator, né? Quem ele enfrenta. Tem muito da pressão pós-perda do Klopp, né, que não deixa os times respirar, vai para cima. O Barcelona ele se impõe muito contra qualquer time, e a questão da força física do Hansi Flick. É um trabalho muito robusto, tá? Ouso dizer que é a melhor equipe da Europa, que está do mundo hoje. Chega de falar disso, vamos falar um pouquinho do jogo, porque com menos de um minuto a Inter faz 1-0, tá? A bola sai, tem o cruzamento, a bola chega na lateral direita ali do ataque da Inter de Milão. E ela sobra, né? Tem o cruzamento, o Íñigo Martínez afasta, ela sobra pro Dumfries. Ele cruza, o Íñigo escorrega e o Marc Thuram marca de letra, tá? Já começa assim com um gol absurdo, incrível. É um gol de letra, a bola vai saindo do Chesney, não tinha muito o que o Chesney fazer ali. 1-0 Inter de Milão. E quando você tá numa semifinal que com um minuto na tua casa tu toma 1-0, meio que mexe com a cabeça, né? Com o emocional, com o psicológico. Você acabou de entrar em campo e já tomou uma porrada. Com o Barça isso não aconteceu. O Barça controlou as ações, colocou os blocos indo, empurrando a Inter de Milão. O Barça teve uma chance com o Ferran Torres, que o Sommer mal viu a bola no escanteio. Teve uma outra chance num passe do Yamal, assim, uma tacada de sinuca, coisa linda que encontrou o Ferran Torres, que bateu à esquerda, né, do gol do Sommer. E aí tem o segundo gol da Inter de Milão, né, um cruzamento, se eu não me engano, é do Nicolo Barella. A bola encontra a cabeça do zagueiro, do Acerbi, né, que estava junto com o Bicek, e ela vai sentido ali na área. Acho que demorou um pouquinho para sair, demorou um pouquinho para ler o jogo. O Chesney, ela vem, o Dumfries antecipa num voleio maravilhoso e muito difícil. Porque na rapidez que o lance foi, o modo e o ângulo que o Dumfries acerta o chute, antecipando o Pedro, se o Dumfries erra por isso aqui, o pé dele vai na cabeça do Pedro e é falta, tá? Então, até tentou, acho que foi o Cubarsí ali, tirar a bola de cabeça, mas 2-0 Inter de Milão, com 21 minutos. Cara, se com 1 minuto você tomar um gol já é um baque, com 20 minutos é a mesma coisa. E aí, cara, ele já tava jogando bem. Entra num jogo um tal de Lamine Yamal. Meu irmão, o que esse moleque joga é assombroso, tá? Eu não tenho palavras para dizer o que o Lamine Yamal joga. A dominância, o estilo, a preponderância, o modo... às vezes eu olho o Yamal, eu vejo o Messi, eu vejo o Ronaldinho, porque ele é um garoto. Ele pega a bola na lateral de campo, tá? Contra o Marc Thuram. Ele é um garoto de 17 anos. O Marcos Thuram já é um cara de 25 para 26 anos. É um cara mais velho, mais corpudo, mais forte. Lembra, a escolástica italiana é uma escolástica de força, tá? Então, é totalmente diferente. Ele tromba com o Thuram. Aí, ele tem o Di Marco acompanhando ele, que é um exímio marcador. Marca muito bem. Ele vai para cima do Di Marco, vê que não tinha muito o que fazer. Ele puxa o lance para a esquerda. Ali tem o Mkhitaryan, que é o meio-campista da Inter. Ele dá o come no Mkhitaryan para dentro. Chama o Di Marco para o corpo de novo. Tira do Di Marco. E aí você tem Di Marco, Bicek, Mkhitaryan, o Thuram chegando atrás, você tinha fechando ali o Bastoni, você tinha o Som.
Eu não sei o que ele fez, como ele fez. Ele na passada, na corrida, ele encontra o chute no momento certo, sem ajeitar o corpo, sem nada. Ele tira do Sommer a ponto que o Sommer só faz isso aqui, ó. Ele só olha. O Sommer vê a bola bater na trave e entrar. Um gol absurdo, absoluto, inacreditável. E aí, meu irmão? Montjuïc vem abaixo. Tá? A torcida do Barça já estava cantando, já estava berrando, já estava gritando. Ela vem abaixo com o Lamine Yamal. Tá? E o Barcelona continua jogando, continua apertando. Tem um lance, né, antes do 2-2, que o Yamal ele vai pro fundo do campo e ele chama o Di Marco para dançar. Ele chama o Di Marco para brincar. E o Di Marco, que é um exímio marcador, é um dos grandes marcadores da Europa hoje, ele não vai. Ele não vai porque ele já tem medo, ele tem receio ali. Porque se ele for, ele toma o come. Não tem jeito, ele toma o corte, ele toma o come e o Di Marco não vai. Ele fica. Um pouquinho depois, cara, num chute do Dani Olmo, o Sommer faz uma defesaça. Tem um lance do Yamal que é absurdo. Ele vai para a linha de fundo, ele tem acho que 10, 15 centímetros de espaço. O Di Marco tá em cima dele. Ele chama o Di Marco para dançar, vai para a linha de fundo. O Di Marco dá o carrinho, ele tira, ele dá o come no Di Marco. Ele fica sozinho, tem espaço para dentro, ele chuta. O Sommer levanta a mão, a bola pega na mão do Sommer. O Sommer nem viu a bola pegar na mão dele. Ela vai na trave. É absoluto, é absoluto. O que ele fez no primeiro tempo é absoluto. É insano o que o Yamal jogou no primeiro tempo, cara. Assim, eu fiquei impactado demais. Eu já acompanho a temporada do Yamal, eu já acompanho o Yamal desde que ele subiu contra o Getafe, se eu não me engano. É coisa de louco, tá? É coisa de maluco que esse moleque joga. E aí tem o 2-2. O cruzamento do Pedri, né? Da intermediária, ele encontra o Rafinha. O Rafinha, ele é genial nesse passe. Ele dá uma cabeçada pro ponto futuro. Porque se ele cabeceia pro gol, o Sommer tinha fechado o ângulo. Ele ia cabecear em cima do goleiro. E se ele tira do goleiro, talvez ele não conseguisse tirar do gol. Ele não conseguisse fazer o gol. Porque ele não tinha ângulo suficiente e o Biček estava em cima dele. Então ele dá a cabeçada para trás no ponto que o Ferran vai atacar. Ele dá a cabeçada no ponto que o Ferran tá vindo. O Ferran vem correndo, sai da marcação, fica ele, o Sommer e o Ferran só desloca, só tira do Sommer. 2-2 aos 40 minutos. Gente, com 20, o Barcelona tava tomando 2-0 no lombo. 20 minutos depois o Barcelona empata o jogo. A Inter gongou, a Inter sentiu. O Barcelona foi pra cima. E por muito pouco o Barcelona não vira no primeiro tempo já o jogo. Tá? Então assim, o primeiro tempo foi espetacular. Ele foi absoluto, ele foi insano, ele foi perfeito. E aí a gente vai pro segundo tempo. O Hansi Flick, ele tira o Gerard Martin, porque o Dumfries, se por um lado a gente ia mal destruindo pelo Barcelona, o que o Dumfries estava jogando na Inter de Milão era absurdo. A Inter de Milão, ela atacava pelo flanco direito do campo, que era o lado do Dumfries, né? Ela liberava o Dumfries pro ataque, porque no lado esquerdo você tinha um extraterrestre ali, um moleque que era absoluto, tá? Era absoluto. E a gente fala de um moleque de 17 anos que o Inzaghi, né, depois eu vou até trazer algumas palavras do Inzaghi para definir o Yamal. O Inzaghi falou que deixou 3 caras para marcar. Você começa com o Di Marco marcando o Di Marco marcando o Lamine. Depois o Bastoni vem ajudar a marcar o Lamine. E assim, com respeito, com perdão da palavra, ele tira os dois pra xereca, ele acaba com os dois. E tem que vir o Mkhitaryan para fechar o lado esquerdo, porque senão o Yamal ia fazer a festa. E mesmo com os três não deram conta de um moleque de 17 anos. O moleque de 17 anos que fez o que fez no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, acho que numa falha do Chesney, um cruzamento, o Dumfries sobe de cabeça que nem um touro, cara. A bola bate meio que na cabeça, no ombro, e sai o gol do 3-2 da Inter. Sai o gol do 3-2 da Inter. E aí logo depois, né, o Barça não chegou nem a gongar direito. A Inter poderia ter um momento do jogo para si. Vem o lance do terceiro gol, uma cobrança de escanteio, se eu não me engano, acho que é do Pedri, tá?
ela vem e o Yamal ele dá o come, ele dá o corta-luz passando, né? Ele dá o corta-luz, ele abre, dá o come, o Rafinha vem, mas ele dá uma sapatada que o Sommer toca na bola, ela vai na trave e volta nas costas do Sommer. Gol contra do Ian Sommer, tá? O coitado do Sommer não tinha o que fazer, uma sapatada mesmo do Rafinha. 3-3. Aí tem o quarto gol da Inter de Milão, que é anulado pelo VAR. Eu vou deixar o lance aqui. Se você puder acompanhar, se você puder ver, o que anula o quarto gol da Inter de Milão é o bico da chuteira. É o bico da chuteira do Mkhitaryan. E aí entra, né, o impedimento semiautomático. Eu não vou fazer juízo de valor do que é o impedimento semiautomático, se a linha traçada deveria ser semiautomático ou a linha normal. Se esse lance é traçado com a linha normal, que é um pouco mais grossa, ele ia passar como gol legal. E assim, foi por causa de 1 centímetro ou 2 que esse lance foi pego no impedimento, tá? Tinha um impedimento, estava à frente. Eu acho que por estar 1 centímetro à frente, aí já é um achismo meu, conjectura, o Mkhitaryan ele não ia se beneficiar do lance, ele estava praticamente na mesma condição que os zagueiros. Mas impedimento é impedimento, tá? No final do jogo, o Yamal ele recebe uma bola, ele nem ajeita o corpo, ele vem parecendo uma criança, ele parece que ele vai cair, ele dá um totozinho, e aí a gente olha, e eu tive a impressão que o Yamal errou o cruzamento. Aquilo era uma finalização, ela foi saindo do Sommer e pega na trave, o Sommer ele só reza, ele só olha. E aí você fica assim, cara, esse moleque ele é espetacular, ele é insano, ele é assombroso. A Inter ainda dá uma segurada, porque o Rafinha, se eu não me engano, ele dá um chute e o Sommer vai buscar. Então você tem, vou deixar as estatísticas aqui em cima, e vou falar muito pouco, tá? São 19 chutes do Barcelona na partida, acho que são uma posse de bola muito, muito furtiva do Barcelona. A Inter fica pouco com a bola, porque ela pratica o seu jogo de resiliência, de força também, força física. São 19 chutes do Barcelona, 7 no gol e os 3 gols. A Inter tem 7 chutes na partida, 3. Os 3 são gols. Então, assim, você tem escolas diferentes aplicando modelos diferentes, tendo ótimo sucesso. O Barcelona é tão robusto, é tão potente, é tão poderoso, que essa Inter de Milão do Simone Inzaghi, ela tomou 2 gols na Champions inteira. Inteira. Aí vem o Barcelona e mete 3, meu irmão. E mete 3 e se deixasse uma hora ia encontrar o quarto. Foi um jogo lá e cá, foi um jogo que o Barcelona sofreu sim com as subidas da Inter de Milão, principalmente do Dumfries. Foi um jogo que o Yamal ele não jogou, o Yamal ele desfilou, ele jogou absurdamente, que o Rafinha, se não fosse o gol contra do Sommer, né, se a bola do Rafinha entrasse, ele voltaria a ser o artilheiro da Champions League. E o Pedri jogou muita bola, o Pau Cubarsí, ele avança, né, as linhas, ele começa jogando com os pés ali de trás, que é um garoto também, não tem nem 20 anos o Cubarsí, tá? É algo assim assombroso esse time do Barcelona. Mas, finalizando o jogo, vamos falar um pouquinho desse moleque aqui em cima. Cara, o que joga Lamine Yamal? O que fez Lamine Yamal? Cara, você olhava a torcida do Barça, e a torcida do Barça não tinha medo nenhum, por exemplo, se o Barça empatasse o jogo como o Barça empatou. Fernando, você considera um mau resultado? Cara, o Barça poderia ter ganho, assim como poderia ter perdido, né? Foi um jogo muito aberto, muito ataque contra a defesa, né? Mas eu não vejo um jogo com favoritismo da Inter na volta. Porque o Barcelona tem só de um lado o Rafinha, que tá numa Champions nível Messi, e do outro lado o Yamal, cara, que é a reencarnação do Messi, do Messi, do fenômeno, do Pelé. O que esse moleque tá fazendo e jogando com 17 anos é uma coisa de louco. É uma coisa assim completamente fora da casinha, tá? Eu agradeço por ter tido a oportunidade de ter visto o que eu vi ontem, porque não é todo dia que se vê aquilo. O Yamal é uma coisa de louco no Barcelona. Pra mim, o melhor jogador da temporada do Barcelona. Quem tem os melhores números é o Rafinha. Quem tá definindo e decidindo é o Rafinha. Mas o jogo do Barcelona, ele passa muito pelo Yamal. Até o Yamal cansar, o Yamal fez o que quis com a Inter.
E detalhe, o Yamal com 17 anos, ele pega o Bastoni, que é um senhor marcador, um dos melhores zagueiros da Europa, o Di Marco, que é um dos melhores laterais da Europa. Ele tira todo mundo pra criança, tira todo mundo de otário, vou brincar com todo mundo. E você não espera, ele é genial, você não sabe o que ele vai fazer, você não consegue acompanhar a linha de raciocínio, né? E ele é uma conjuntura dos fatores que eu mais acho difíceis encontrar num jogador. Eu acho que falta um pouco da finalização pro Yamal. Mas a inteligência do Yamal em campo, sabe? A beleza, a desenvoltura, a tomada de decisão. O Yamal tem 17 anos, cara. Ele sempre toma a decisão certa. Quando ele tem que dar o come pra dentro, ele dá. Quando ele tem que bater, ele bate. Quando ele tem que tirar, ele tira. Quando ele tem que recuar, ele recua. Quando ele tem que ser incisivo pra cima do lateral, do zagueiro, pra chamar pro X1, pra tentar um enfrentamento, ele chama. Esse moleque é assombroso o que ele faz. É assombroso. Acho que falta um pouquinho ainda da finalização dele. Mas você pega, o Yamal ele fez 100 jogos ontem. Eu vou deixar acho que o card aqui. Ele tem, tá? Pelo Barcelona são 50 participações em gols. Com o gol que ele fez ontem são 22 gols e 28 assistências. Nessa temporada são 16 gols e 23 assistências, tá? Para efeito de comparação, ele não é nem o primeiro e nem o segundo jogador que mais entrega esses resultados para o Barça. Você tem à frente dele o Eva, você tem à frente dele o Rafinha e por aí vai, tá? Mas a decisão, a definição, a influência que o Yamal tem no jogo do Barcelona é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Aqui eu vou deixar um card do Simone Inzaghi. O Simone Inzaghi, para quem não acompanhou, ele foi um bom atacante, ele é técnico da Inter de Milão, já é finalista de Champions, né, quando ele perde ali pro City a final. E o Simone Inzaghi fala, cara, eu nos últimos 8, 9 anos nunca vi o que eu estou vendo agora. É assombroso. Tive que colocar 3 caras para marcar um garoto de 17 anos. Essa é a desenvoltura do Yamal, esse é o poder do Yamal. E como eu já mencionei, eram jogadores de garbo técnico, de garbo físico. Eram jogadores mais fortes que o Yamal, mais velhos que o Yamal, mais experientes, lógico, que o Yamal. E o Yamal fez o que quis com eles, tá? Do outro lado você tinha o Dumfries fazendo, acho que a partida da vida dele. Ele faz 2 gols, ele dá uma assistência no lance do gol do Mkhitaryan, que é anulado. Era assistência do Dumfries, o Dumfries estava acabando com o jogo. Acho que o Dumfries, né, ele leva o prêmio de melhor jogador da partida, mas na minha concepção o Yamal ele entrega mais. É porque o Yamal ele perde um pouco mais da posse e ele tem menos números finais que o Dumfries. Mas a influência do que o Barcelona fez com a Inter e a influência do que o Barça faz nessa Champions passa muito pelos pés do Yamal. E assim, não é só o Simone Inzaghi que fala do Yamal. Rio Ferdinand, tá? Um dos maiores zagueiros deste século, inglês, bandeira do Manchester United, da seleção inglesa, multicampeão com o time do Alex Ferguson, falou o que ele falou. Olha, eu não vejo nenhum jogador hoje jogando mais no mundo inteiro, nas 5 ligas, que o Yamal. Ninguém performa tanto, ninguém influencia tanto o jogo. A impressão que dá é que sempre o Yamal vai fazer algo. Eu olhava para o Yamal, eu vi o Ronaldinho, eu vi o Messi. É um jogador que tem uma habilidade monstruosa, genial, que você não consegue pegar porque você não sabe o que ele vai fazer. E assim, não é algo que o Yamal começou a fazer agora. Ano passado o Yamal com 16 anos, ele foi campeão de uma Eurocopa. Né? A Eurocopa, praticamente uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Ele foi campeão de uma Euro. Ele foi seleção final de uma Euro. Ele decidiu uma Euro. Sabe? Um dos melhores jogadores da Espanha ali do lado do Nico Williams. O que jogou o Yamal é brincadeira. Outro dado, o Yamal tem gol nas oitavas de final, o Yamal tem gol nas quartas de final, o Yamal tem gol numa semifinal. Nenhum sub-18 fez isso. Nenhum. O que o Yamal faz é assim, estrondoso, tá? A impressão que me dá é que o raio caiu em La Masia de novo. Pô, o raio caiu em La Masia de novo. Eu acompanho o Barcelona e eu peguei a era do Ronaldinho Gaúcho. No findar da era do Ronaldinho, não foi nem no findar, foi no auge do Ronaldinho, vem o Messi. E o Messi, assim, ele não consegue entregar muito no comecinho. Ele vai entregar mais lá para 2007, depois dos seus 18.
Depois dos 18. O Messi nem entregava tanto antes dos 18. O Yamal faz o que faz antes dos 18 e faz assim com uma perplexidade, algo que é imponderável, tá? É inimaginável o que o Yamal faz com 17. O Yamal faz com 17, o Messi não fazia. E olha que eu sou fãzaço do Messi, acho que eu tenho um pouco de entendimento para poder falar. Eu sou um fã incondicional do Messi. O Cristiano Ronaldo não fazia o que ele faz com 17. O Neymar não fazia. O Mbappé não fazia. O Ronaldinho Gaúcho não fazia. Pra dizer, eu não vi o Maradona jogar. Tá? Eu não vi o Maradona jogar. E peguei muito pouco do Ronaldo novo. Então eu vou tirar o Ronaldo dessa casta. Porque talvez o Ronaldo entregou mais do que ele. Mas o Ronaldo não tem títulos. O Ronaldo ganhou a Copa só que sem jogar. O Yamal ganhou uma Euro destruindo. Acima desse moleque talvez Pelé, Maradona e Ronaldo. São três que eu não vi. Quem eu vi, eu não consigo colocar acima dele. O jogo da volta será na próxima terça-feira, no estádio San Siro. E assim, eu não sei o que o Inzaghi vai fazer, eu não sei o que a Inter vai fazer. Mas algum jeito ela vai ter que inventar de parar a Lamine Yamal. Porque esse Barcelona, ele vem com sede, ele vem com vontade. E eu não vejo um jogo tão fechado, não. Vejo um jogo tão aberto quanto esse. Tá bom? Galera, esse foi mais o Zona Mista. Meu nome é Fernando. Me despeço de vocês e deixo claro que, se não mais tarde, amanhã eu vou fazer um vídeo só sobre o Lamine Yamal. Pra explicar algumas coisas e por que eu considero esse moleque um dos sub-18 mais fora da casinha que eu vi, tá? Então, vamos esperar um pouquinho. Hoje, mais tarde, ou talvez amanhã, eu farei um vídeo somente sobre o Lamine Yamal, tá? Peço para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal para fortificar a nossa caminhada, tá bom? Por hoje é só. Uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado a todos vocês. Até a próxima.